Histórias do Caminho, Sírios. Nosso Mestre amado, Jesus, o Cristo de Deus, é amor e verdade. Vivenciando esse amor está à frente de vários orbes. Seu trabalho é promover o reencontro entre os filhos que já não sejam mais adeptos à rebeldia. Com um Deus de infinita bondade, saiamos da obscuridade e sigamos a caminho da luz. Sigamos as pegadas luminosas do caminho, da verdade e da vida, Jesus. Assim narrado por Francisco Cândido Xavier. Planetas conduzidos por Jesus. Planeta feliz que gira em torno da estrela de Sírius, relatado no início da obra Renúncia de Emanuel. Planeta regenerado que gira em torno de uma estrela do sistema de Capela. Há 7.000 anos houve uma guerra nuclear e os seus responsáveis foram exilados para o planeta Terra. Narrativa e Emanuel. Planeta Terra, mundo de provas e expiações que está em uma fase de transição. Se chegar a 2019 sem guerra nuclear, Chico Xavier declarou em entrevista que Emanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Estamos a caminho. Planeta primitivo, Quiron, para onde estão indo os exilados da Terra. Chico Xavier revelou que desde a Segunda Guerra Mundial que muitos espíritos devotados ao mal já não tiveram permissão para reencarnar na Terra. Outro planeta em formação que Jesus está cocriando, com revoluções telúricas, de resfriamentos do orbe, com erupções vulcânicas e atmosfera densa. Certamente outras informações à medida que nossos corações evoluírem rumo à luz, chegarão, quando aprendermos a verdadeiramente amar e sairmos da obscuridade, iluminando-se todos. Sírius. Sírius é visível de qualquer parte da Terra e está localizada na constelação de Canis Major, Cão Maior, a cerca de 8,6 anos-luz de distância da Terra. Sírius é a estrela mais brilhante do céu noturno e várias civilizações antigas a cultuaram da seguinte forma: abundância e fertilidade. O alinhamento de Sírius é conhecido como o Portal do Leão, que ocorre quando o Sol está no signo de Leão. Grandeza e coisas sagradas. No mapa astral, Sírius representa a grandeza, coisas nobres e sagradas. Estrela de Osíris. Na mitologia egípcia, Sírius era a estrela de Osíris, a mais luminosa de todas as estrelas, que surgia com as inundações do rio Nilo. Cintilante ou ardente. O nome Sírius é de origem grega e significa a cintilante ou a ardente. O homem ante a vida. No crepúsculo da civilização em que rumamos para a alvorada de novos milênios, o homem que amadureceu o raciocínio supera as fronteiras da inteligência comum e acorda, dentro de si mesmo, com interrogativas que lhe incendeiam o coração. Quem somos? Donde viemos? Onde é a estação de nossos destinos? À margem da senda em que jornadeia, surgem os escuros estilhaços dos ídolos mentirosos que adorou e, enquanto sensações de cansaço lhe assomam a alma enfermiça, o anseio da vida superior lhe agita os recessos do ser, qual braseiro vivo do ideal, sob a espessa camada de cinzas do desencanto. Recorre à sabedoria e examina o microcosmo em que sonha. Reconhece a estreiteza do círculo em que respira. Observa as dimensões diminutas do lar cósmico em que se desenvolve. Descobre que o Sol, sustentáculo de sua apagada residência planetária, tem um volume de 1.300.000 vezes maior que o dela. Aprende que a Lua, insignificante satélite do seu domicílio, dista mais de 380.000 quilômetros do mundo que lhe serve de berço. Os planetas vizinhos evolucionam muito longe, no espaço imenso. Dentre eles, destaca-se Marte, distante de nós cerca de 56 milhões de quilômetros na época de sua maior aproximação. Alongando as perquirições, além do nosso Sol, analisa outros centros de vida. Sírius ofusca-lhe a grandeza. Pólux, a imponente estrela dos Gêmeos, eclipsa-o em majestade. Capela é 5.800 vezes maior. Antares apresenta o volume de 113 milhões maior. Canopus tem um brilho 80.000 vezes superior ao do Sol. Deslumbrado, apercebe-se de que não existe vácuo, de que a vida é patrimônio da gota d'água, tanto quanto é a essência dos incomensuráveis sistemas siderais, e, assombrado ante o esplendor do universo,
o homem que empreende a laboriosa tarefa do descobrimento de si mesmo volta-se para o chão a que se mantém, pede ao amor que responda à soberania cósmica, dentro da mesma nota de grandeza. Todavia, o amor no ambiente em que ele vive é ainda qual planta milagrosa inteiro desabrochar. Confinado ao reduzido agrupamento consanguíneo a que se ajusta ou compondo a equipe de interesses passageiros a que provisoriamente se enquadra, sofre a inquietação do ciúme, da cobiça, do egoísmo, da dor. Não sabe dar sem receber, não consegue ajudar sem reclamar e, criando o choque da exigência para os outros, recolhe dos outros os choques sempre renovados da incompreensão e da discórdia, com raras possibilidades de auxiliar e auxiliar-se. Viu a majestade divina nos céus e identifica em si mesmo a pobreza infinita da terra. Tem o cérebro inflamado de glória e o coração invadido de sombra. Orgulha-se, ante os espetáculos magnificentes do alto e padece a miséria de baixo. Deseja comunicar aos outros quanto aprendeu e sentiu na contemplação da vida ilimitada, mas não encontra ouvidos que o entendam. Repara que o amor, na terra, é ainda a alegria dos oásis fechados. E, partindo os elos que o prendem à estreita família do mundo, o homem que desperta, para a grandeza da criação, deambula na terra, à maneira do viajante incompreendido e desajustado, peregrino sem pátria e sem lar, a sentir-se grão infinitesimal de poeira nos domínios celestiais. Nesse homem, porém, alarga-se a acústica da alma e, embora os sofrimentos que o afligem, é sobre ele que as inteligências superiores estão edificando os fundamentos espirituais da nova humanidade. Emanuel. O sistema de Sírius segundo Emanuel. Representação do cão maior superimposta ao mapa estelar. Sírius é a estrela mais brilhante do céu. Pouco depois, ei-la que aporta em portentosa esfera, inconfundível em magnificência e grandeza. O espetáculo maravilhoso de suas perspectivas excedia tudo que pudesse caracterizar a beleza no sentido humano. A sagrada visão do conjunto permanecia muito além da famosa cidade dos santos, idealizada pelos pensadores do cristianismo. 3 sóis rutilantes despejavam no solo harmonioso, portanto em aspecto de brancura, oceanos de luz mirífica, em cambiâncias inéditas, como lampadários celestes acesos para edênico festim de gênios imortais. Ao crepúsculo, quando se despediam no espaço os raios dos 3 sóis diferentes, em deslumbramento de cores, Alcione reuniu-se a numeroso grupo de amigos e orou com fervor, suplicando as bênçãos do Pai Misericordioso. O firmamento enchia-se de claridades policrômicas e deslumbrantes. Satélites de prodigiosa beleza começavam a surgir na imensidade, envolvendo a paisagem divina num oceano de luz. A evolução de nosso conhecimento sobre Sírius. Até 1846, o nosso sistema solar somente ia até Urano. Nesse ano, 1846, foi descoberto Netuno. Plutão não era conhecido até 1930. Em 1992, um corpo foi o primeiro objeto transnetuniano descoberto depois de Plutão. Sem falar de novidades da sonda espacial New Horizons, em 2015. Então, usando de uma expressão coloquial, se dentro do nosso quintal ainda estamos detectando novos corpos, imaginemos no sistema de Sírius, distante 8,57 anos-luz da Terra. Novidades, de fato, vieram com o desenvolvimento de inúmeras técnicas mais recentes de detecção de planetas em outros sistemas estelares, a partir de uma primeira descoberta de um planeta a orbitar uma estrela da sequência principal, feita em 1995. Essa técnica tornou-se quase que uma área independente na astronomia. Hoje contamos com uma coleção de muitos exoplanetas conhecidos. Há diversos trabalhos acadêmicos que propõem o caráter triplo de Sírius. A estrela principal, chamada Sírius, foi descrita como contendo uma companheira, claramente visível em telescópios, mesmo que amadores, chamada Sirius B. A descoberta de Sirius B ocorreu em 1862 e foi realizada pelo fabricante de telescópios Alvan Clark e seu filho. Essa companheira é uma estrela muito pequena, do tipo anã branca, e órbita principal com um período de aproximadamente 50 anos. De fato, Sirius B é descrita como a mais brilhante anã branca visível. Ao longo do tempo reportaram-se irregularidades no movimento de Sirius B que foram creditados à existência de um terceiro corpo. Parece que tal corpo, em alguma época anterior foi observado, mas não conclusivamente descoberto.
Concepção artística moderna de um planeta em um sistema estelar triplo. Em artigo recente, os autores discutem a possibilidade de observação desse terceiro corpo com base em medidas tomadas com o telescópio espacial Hubble. Uma conclusão preliminar, não inteiramente absoluta, descarta tal corpo dentro de um intervalo de massa específico. Esse descarte, é importante ressaltar, é feito para um intervalo de massa, o que implica que corpos com pequena massa, ainda que emitindo luz, tal como as anãs marrons, poderiam existir. É importante lembrar que, dado o brilho intenso de Sirius, a observação do sistema inteiro, inclusive um terceiro corpo, é bastante difícil. Uma anã marrom é uma estrela de pequena massa que emite pouca luz visível e uma quantidade muito grande de infravermelho. Aos olhos humanos, uma anã marrom, se existir no sistema de Sirius, seria observada como uma estrela de cor magenta, desde que o observador estivesse bem próximo do sistema. O céu de um planeta que orbitasse uma das estrelas do sistema de Sirius seria composto de 3 sóis e Sirius, o principal que dominaria o brilho do céu, Sirius B, a anã branca, menos luminosa e branca, e o ainda a ser descoberto Sirius C de cor rosa avermelhada, consideravelmente menos brilhante. O brilho relativo dessas estrelas como visto desde o planeta dependeria da sua posição nesse no sistema triplo. É interessante considerar que apenas recentemente as anãs marrons foram propostas e descobertas como objetos que preenchem a lacuna entre as estrelas e os grandes planetas como Júpiter. Uma anã marrom pode produzir luz por fusão de deutério. Entretanto, o pico de sua emissão de energia está no infravermelho que, como radiação eletromagnética, pode ser aparente aos espíritos como luz. Entretanto, a observação de um corpo desse tipo, desde a Terra, seria muito difícil, dada a distância e sua pequena luminosidade. A linha de investigação de um terceiro corpo ao redor de Sirius B é promissora, no sentido de que se prevê que o excesso de infravermelho observado com estrelas anãs brancas seja explicável como produzido por uma companheira muito mais débil como uma anã marrom ou por um disco de poeira. Um trabalho científico de 2008 parece ter detectado um excesso de infravermelho ao redor de Sirius B que pode ser interpretado como evidência da existência de uma companheira no limite inferior de estrelas do tipo anãs marrons. É indiscutido, no limite de erro do Hubble, que uma estrela desse tipo poderia existir de forma estável tanto ao redor de Sirius A como de Sirius B. Não se esgotam em outras possibilidades de órbitas estáveis, já que esse trabalho seguiu uma linha particular de investigação no sistema restrito de 3 corpos. Os exilados de Sirius. Não foram apenas capelinos os exilados que aportaram na Terra e atuaram intensamente no seu processo evolutivo. Ramatiz nos esclarece. Estavam instaladas no orbe terrícola as condições básicas para a influência dos maiorais siderais e das instâncias de grau mais elevado no planejamento cósmico e para a vinda, de outras constelações, de espíritos mais evoluídos, que trariam conhecimentos e acompanhariam emigrados exilados, que não tinham condições morais de permanecer naquelas instâncias mais evoluídas. Chega, então, enorme agrupamento de espíritos emigrados, que se estabelecem e formam colônia no astral da antiga Lamúria e da Atlântida. Os sacerdotes iniciados, líderes daquelas colônias astralinas, trazem consigo o conhecimento esotérico Albandan, significando a própria lei maior divina. Eram de grande mentalismo, dominavam, com desenvoltura rotineira, o que se designa em vosso vocabulário atual como transmutação alquímica, fluidologia e ectoplasmia curativa, materialização e desmaterialização, magnetismo e cromoterapia, desdobramentos dos corpos mediadores físico, etérico, astral e mental, controlavam, perfeitamente, os elementais, nas suas 7 gradações ou 7 planos de manifestação. Esses elementais, formas energéticas neutras, não são positivos nem negativos, nem bons nem maus, eram utilizados pelos sacerdotes, magos brancos atlantes, que assim arregimentavam as forças ocultas necessárias à magia, à construção e à evolução das criaturas. Os lemurianos e os atlantes de pele vermelha não foram procedentes do satélite de Capela, da constelação do Cocheiro, vieram de um outro orbe, do sistema estelar de Sirius, em que o Sol é uma estrela de intenso amarelo-ouro, inigualável em sua beleza, num mesmo movimento espiritual de transmigração que trouxe os capelinos. Adoradores do Sol, irrepreensíveis magos e alquimistas, transmutavam os metais grosseiros em ouro.
Os capelinos, de cútis branca, tinham uma estrela distante, de minguados raios solares como claridade das manhãs invernais, a iluminá-los. Não por acaso, semelhantes em evolução e em conhecimentos iniciáticos aos de pele vermelha. Esses migrados, impostos à força coercitiva animal de corpos rudes e primitivos, teriam que adaptar-se à vida selvagem, de condições climáticas inóspitas e perigosas da Terra de então. Latentes, em sua memória astral, todos os conhecimentos e realizações adquiridos anteriormente, contribuiriam para a evolução dos espíritos hominais terrícolas. Por intercessão de espíritos superiores e amorosos, que os acompanharam nessa migração, e por deliberação dos engenheiros siderais, permitiu-se a formação dessa raça vermelha em vosso orbe. Da amálgama dessas duas raças provenientes de outras paragens do cosmo, enxotadas do Éden remoto, após os cataclismas que afundaram as civilizações lemuriana e atlante, obrigando-as à migração, constitui-se em solo brasileiro o tronco indígena tupi, mais avermelhado, e de outro lado do oceano o tronco dos árias, um misto dessas duas raças-mãe, cujos descendentes foram os celtas, os latinos e os gregos. A sua pele avermelhada, que originalmente fazia parte da configuração perispiritual dos emigrados, se fez presente quando da reencarnação daqueles exilados. Desventuradamente, deixarão-se levar pela ambição desmesurada e pela magia negra, quando utilizaram todos os conhecimentos iniciáticos milenares gananciosamente, em proveito próprio e para o mal. Muitos espíritos daqueles antigos lemurianos e atlantes da raça vermelha, que eram exímios curadores, e que em vidas passadas foram alquimistas a serviço das organizações trevosas e dos magos negros e que muito manipularam os elementais da natureza, estão reencarnados e comprometidos com o desiderativo curativo dos semelhantes dos dois lados da vida. A narrativa dos Dogons. Ainda sobre Sírios, é preciso citar ao menos de passagem o trabalho feito pelo africanista Marcel Griauli, de 1893 a 1956, junto ao grupo étnico dos Dogons e publicado em 1950 em parceria com G. de Hertelen. Segundo Griauli, esse povo teria cultuado Sírios e conhecido seu caráter triplo, mesmo sem contar com telescópios. O conhecimento avançado dos Dogons sobre Sírios seria um importante ingrediente da religião desse povo. A referência é uma descrição pormenorizada da crença Dogon sobre Sírios feita por esses pesquisadores. O trabalho de Griauli alimentou especulações mais recentes, como as do livro de Rua Temple, O Mistério de Sírios, que creditou o conhecimento dos Dogons avançadas raças alienígenas provenientes de Sírios, consoante a tese dos deuses astronautas de von Daniken. Toda essa história serviu para fomentar um intenso debate entre ufologistas e céticos, inclusive com contribuições por Carl Sagan, que, no afã de desqualificar a tese ufológica, lançaram dúvidas sobre todo o trabalho de Griauli. De acordo com recentes reinterpretações, Griauli teria na verdade tomado de forma exagerada descrições passadas aos Dogons por meio de europeus ainda no século XIX ou depois, dado o conhecimento do pesquisador em astronomia. De fato, edições posteriores do Livro de Temple afirmam que Sirius C teria sido descoberta em 1995 e citam o trabalho de Benese Duven que é, na verdade, um estudo teórico. Entretanto, a descrição cética do trabalho de Griauli de Hertelen pode ser uma conspiração para desqualificar esses pesquisadores. Infelizmente para nós não é possível lançar dúvidas no trabalho do africanista Griauli e de Hertelen. Apenas registramos que invenção de fatos pode existir em ambos os lados do debate. Comentários finais. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Deus nos criou para que pelo esforço íntimo de cada qual haveremos de chegar à perfeição. De expurgo em expurgo, as civilizações planetárias vão se aglutinando e dessa nova sociedade que se forma surgem os que se melhoram, os que continuam estacionários, se atrasando, sendo que por misericórdia divina outras valorosas oportunidades são concedidas, ainda que em outros orbes pois há muitas moradas no reino do nosso Pai Celestial, assim foi dito pela luz do mundo, nosso amado Mestre e Guia Jesus, que tendo tantas incumbências divinas sempre nos reconhecerá pelo próprio nome, e por amor. Um amor que um dia ainda também seremos capazes de transmitir. Vem Archote de luz, vem Jesus, viva Jesus!
Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Definição de povos da antiguidade de Sírios. Revelações de Francisco Cândido Xavier a respeito do trabalho interplanetário de Nosso Senhor Jesus Cristo. Roteiro, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 1, O Homem ante a Vida. Era do Espírito, o sistema de Sírios segundo Emmanuel. Renúncia, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, ver a obra toda. Camille Flammarion. Mysterious Psychic Forces, an account of the author's investigations in psychical research, together with those of other European savants. Small, Maynard and Company, 1907. Cartas de uma Morta, pelo Espírito Maria João de Deus, Médium Francisco Cândido Xavier, Paisagem de Marte. Smart, W.M., 1947. John Couch Adams and the Discovery of Neptune. Popular Astronomy, 55, 301. http://adsabs.harvard.edu/full/1947 para.55.301s. Discovery of Exoplanets. Wikipédia. Acesso em fevereiro de 2020. Chama Crística, pelo Espírito Ramatiz, Médium Norberto Peixoto, Editora do Conhecimento. Perriman, M., 2012. The History of Exoplanet Detection. Astrobiology, 12, 10, 928-939. A questão da encarnação em diferentes mundos, de um novo tipo de matéria? Benez, D., e Duven, J. L., 1995. E Sirius a Triple Star. Astronomy and Astrophysics, 299, 621. Ver http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1995 a porcentagem 26a.299.291.621.0000621.000.html. Bond, H.I., Schaeffer, G.H., Gilliland, R.L., Olberg, J.B., Mason, B.D., Lindenblad, I.W., E. Young, P. A. 2017. The Sirius System and its Astrophysical Puzzles, Hubble Space Telescope and Ground-Based Astrometry. The Astrophysical Journal, 840, 2, 70. Ver, https://opcience.iop.org/article/10.384/15357/A6A8/PDF. Zuckerman, B., e Becklin, I. 1992. Companions to White Dwarfs, Very Low Mass Stars and the Brown Dwarf Candidate GD165b. The Astrophysical Journal, 386, 260, 264. Ver, http://adsabs.harvard.edu/full/1992apj.386.2600z. Farii, J., Becklin, I. Zuckerman, B., 2005. Low Luminosity Companions to White Dwarfs. The Astrophysical Journal Supplement Series, 161, 2, 394.